Sim, galera, foi isso mesmo. Eu pedi demissão da empresa que eu atuava lá na gringa. Foi um dos melhores trabalhos que eu já tive. Me dava liberdade financeira, liberdade geográfica. Tinha um time muito bacana, aprendi bastante nessa empresa. Estava atuando como tech lead lá, então uma responsabilidade muito grande. Tive contato com grandes clientes e consegui fazer um networking muito massa trabalhando nessa empresa. Porém, é muito fácil você cozinhar, né, nessa água quentinha. E eu já estava sentindo que eu estava cozinhando um pouquinho, porque estava me sentindo meio estagnado. Não tava. Quando eu parava para fazer um resumo assim no final do mês, cara, o que foi que eu aprendi nesse mês aqui nessa empresa? A lista estava ficando cada vez menor e eu já estava ficando meio preocupado com isso. E não tem nada a ver com a questão da posição, tá? Acho que muita gente tem esse mito, né? De que, pô, o cara quando vira tech lead, ele para de ter contato com código e aí ele para no tempo, na questão hard skills, né? Tecnológica e tal. Mas não foi isso, velho. Eu acho que o que me motivou a ter essa mudança, a fazer essa mudança, foi de fato a questão de carreira. Eu já tinha chegado ali no ponto da minha carreira que eu notei que o meu próximo passo não iria me dar um retorno tão grande como eu estava esperando. E você fica acostumado a trabalhar com as mesmas pessoas, com os mesmos desafios, porque, querendo ou não, eu passei 3 anos nessa empresa, passei por 2 projetos diferentes e todos os 2 projetos possuíam arquiteturas muito similares. Então eu estava acabando repetindo a mesma coisa várias vezes, então era sempre aquele mesmo desafio de que, pô, você tem um projeto legado aqui, vamos fazer um API Gateway e tal. Enfim, eu já estava saturado disso, queria algo realmente novo, um desafio que utilizasse ali um pouco mais da minha capacidade cognitiva, né? Podemos dizer assim. E eu falei, cara, não tá legal, mas também eu não vou ficar procurando. Eu fiz o básico, eu atualizei lá as minhas redes, não coloquei Open to Work, não fiz nada disso. E comecei a ficar mais atento às oportunidades que estavam passando, né? Porque geralmente quando você não está procurando, você passou a oportunidade, você responde ali e tal. Mas agora eu estava já mais ligeiro, digamos assim. E aí, né, em uma dessas eu comecei a receber propostas e foram 2 empresas que me chamaram mais atenção, assim, pelo desafio, pelo tamanho da empresa, né? Que eu nem acreditei que eles estavam falando comigo. E fiz o processo para as 2. Eu prometo fazer um vídeo para vocês a respeito do processo seletivo, dessa nova posição que eu estou atuando agora. E, cara, já antecipo para vocês que foi bem assustador, pelo fato de ser um desafio diferente. Eu tive que lidar ali com polígonos, matemática e tal, uma coisa bem, bem diferente, assim. Mas eu consegui, né, por meio de algumas técnicas que eu já falei aqui para vocês nos vídeos e tal, mostrar pra galera que tava me entrevistando ali que eu possuía o conhecimento e que eu era o cara, meu irmão, pra posição. Não demorou muito para poder receber o feedback positivo deles. Então, antes de sair, e aí um ponto importante, antes de sair dessa empresa que eu tava, eu tive que fazer toda uma preparação para isso. Quando eu falo preparação, eu tive que... quando você está em uma posição de liderança, é muito importante que você treine um outro líder, né? Acho que você só é um líder mesmo quando você consegue treinar uma pessoa para poder ser líder também. E eu consegui chegar nesse... Deu um match assim, deu um time muito bom, né? Um match muito bom, porque chegou um cara novo na equipe e ele tava com essa vontade de liderar. E ele me falou depois que ele tava com medo de que eu entendesse isso de uma maneira errada. Ou seja, de ele estar chegando para tomar a minha posição como líder, né? Mas assim, pelo contrário, tá? Acho que quando chega uma pessoa que quer de fato atuar na sua posição, você tem que treinar ela, mas você também tem que pensar no seu próximo passo, né? Porque quando você começa a treinar uma pessoa para liderar ali no seu lugar, você está provando para a pessoa que está ali gerenciando que você é capaz de liderar outros líderes. Entendeu? Como funciona? É meio que como se fosse uma pirâmide, mas é mais ou menos isso mesmo. E aí, velho, eu fiz todo o processo com ele e ele pegou as coisas super rápido assim. Passei tudo pra ele, né? Passei tudo. Treinei ele e ele assumiu a parada assim e eu consegui fazer essa transição de uma maneira muito massa. E o que eu quero passar pra vocês nesse vídeo é o seguinte: quando você tá
dentro de uma empresa, é muito fácil você se enganar com a carreira, com o plano de carreira da empresa. Você não pode ficar preso ao plano de carreira da sua empresa. Você tem que ter um plano de carreira pessoal, seu. Porque se você não sabe para onde é que você quer chegar, para onde você quer ir, meu irmão, qualquer coisa que aparecer, você vai ficar assim, ó. Ah, vou fazer isso aqui agora. Ah, vou para cá, não. Mas quando você tem isso definido, quando você coloca assim, velho, daqui a tanto tempo eu tenho que estar trabalhando nessa posição aqui, ganhando tanto, vai ficar tudo mais fácil. E o fato de eu ter isso definido, quando eu tomei essa decisão, foi muito fácil de eu mudar de posição. Eu já sabia para onde eu queria ir, irmão. Então quando você sabe para onde você quer ir, você vê a luz, né? Você fala, cara, isso aqui é muito fácil, entendeu? De você tomar a decisão. Então, foi um processo difícil porque você tá saindo de uma posição ali que você tá muito confortável e tudo mais, e você vai para um local meio que desconhecido, né? Você tá correndo o risco de não tá chegando em uma equipe que não é muito boa. Acontece, irmão, é o risco, faz parte do game. Mas se você ficar pensando de que vai dar errado, aí você já perdeu. Então é mais ou menos isso, galera. Eu queria passar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar a gravar um pouco mais aqui pro YouTube. Eu comecei a gravar pro Instagram, mas não é nada relacionado à tech. Eu tenho gostado de gravar conteúdo pro Instagram, porque é um conteúdo mais abrangente. Eu falo com outras pessoas lá. Aqui eu entendo que eu tô falando bastante pra galera que é de tecnologia, mas lá eu atinjo outras pessoas e é mais ou menos isso, entendeu? Não vou me estender não. É isso aí, valeu.